Continuar aqui, se você vem acompanhando o projeto, você codou aí até a aula 16, ou acompanhou até a aula 16, que tá aqui tagueado, ó, aula 16, que tá tudo que eu fiz até a aula 16 no master. Basicamente adicionei o Redis, botei essa blacklist de token JWT. Quando o usuário loga no sistema, eu adiciono o ID dele lá como chave e o seu valor é o próprio usuário. E até para ver se vocês me ajudam a começar a cobrir com testes tudo que a gente fez até agora. Testes unitários, tá? Testes pequenininhos, testar cada funcionalidade. Vai ser muito legal se vocês puderem me ajudar aí com esses testes, beleza? Mas então, ó, eu basicamente nesse vídeo vou mostrar a diferença de coisas que tem da aula 16 para o que tá no master, para a gente não precisar codar aqui tudo de novo. Eu basicamente vou mostrar e aí vocês podem codar o que eu mostrar aqui nesse vídeo, que basicamente é a diferença que tem, tá certo? Antes disso, vamos abrir aqui o Redis, só para vocês entenderem rapidamente, certo? Por que utilizar o Redis e qual é um cara que você armazena dados em memória e o acesso a essa informação é muito rápido, muito mesmo. Então como é que a gente vai utilizar o Redis aqui? Basicamente ele é como se fosse um JSON onde tem chave e valor, chave, valor, chave, valor. E ele geralmente é utilizado para quê? Porque se você tem no seu banco de dados vários documentos ou várias tabelas, e aí muitas vezes mais lento, tá certo? Então você pega todos esses dados já relacionados, já tratados que você precisa e você vai lá e joga no Redis, ele já todo estruturado. E como eu disse, o acesso a essa informação no Redis ele é muito rápido mesmo, porque está lá em memória, ele é todo otimizado com algoritmos, além de estar em memória, para ser um acesso muito rápido. Em vez de você ficar indo no banco a todo request que chega para fazer várias queries, relacionamentos, tratar informações do banco de dados. Muitas vezes você tem informações do banco de dados relacionado com outras informações que você pega através de serviços externos, como APIs externas, e você armazena essa informação em uma única estrutura e armazena no Redis. E aí quando você precisar dela, você toda vez só vai no Redis, que essa informação está lá já cacheada, com acesso muito rápido, e você só pega essa informação. Então a gente está utilizando nesse momento o Redis, basicamente, para toda vez que o usuário logar, eu salvar as informações dele no Redis, certo? Quando eles são, e a gente precisar de alguma informação do usuário, a gente não precisa ir no MongoDB para pegar essa informação, a gente vai no Redis, onde o acesso vai ser mais rápido. Então o usuário está logado ali, precisa de uma informação dele, busquei no Redis. A outro lugar que a gente utiliza é quando o usuário desloga, eu vou lá, pego o token do usuário, o JWT dele, e salvo no Redis, porque eu sei que ele deslogou. Então toda vez que ele tentar acessar com o mesmo token JWT, eu verifico se esse token está no Redis. Se tiver, eu não deixo ele fazer a operação que ele está tentando fazer. Então é por isso que a gente utiliza o Redis hoje. A gente vai utilizar muito o Redis com certeza na parte de videoaulas, área do aluno, porque são muitos relacionamentos, provavelmente, de aula para disciplina, para aluno, para material, para não sei o que, blá blá blá. Então a gente faz uma query, pega essas informações e armazena já todas certinhas no Redis, para não precisar ficar tendo toda hora nos bancos de dados. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente fez para começar a brincar com ele foi adicionar aqui no Docker Compose. Então se vocês verem a versão da aula 16, vocês vão ver que você só tem o Mongo, certo? E a API. Agora vocês vão adicionar o Redis, a versão Alpine é uma versão do Redis, da imagem do Docker do Redis, uma versão mínima, que tem um mínimo para o Redis funcionar, que muitas vezes você utiliza uma imagem aí que carrega um montão de softwares e bibliotecas que você não precisa, tem o Git, tem um montão de coisas, só pesa essa imagem aí no seu computador ou quando vai para produção. A versão Alpine é uma versão bem pura aí da imagem, então você adiciona o Redis aí, 6.0 Alpine, o nome do container, a porta, que eu mapeei a minha porta do meu computador 6380 para acessar a porta 6379 do Redis, que está no container, e ele está na rede aí de back-end, ou seja, eu estou trabalhando com as redes aqui, tem um vídeo aqui da série AD falando sobre os networks, então o Redis ele vai ser acessível aí tanto para o container da API quanto do container do Mongo, tá certo? Então, basicamente, você adiciona essa configuração roda o Docker Composer, ele vai baixar essa imagem e aí o Redis já vai estar disponível para você acessar pela API. Na sua aplicação Node, você vai acessar o Redis pela porta 6379 e se você quiser acessar o Redis da sua máquina, você vai usar 6380, que é o que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Então aqui, ó, já tinha acessado da última aula, certo? Eu te mostrei aqui, eu tenho o Redis CLI, que eu tenho o Redis na minha máquina, e para eu conectar com esse Redis em si, que está lá no container, certo? Host, localhost e a porta que é 6380 que eu falei lá. Então aqui, ó, se eu vim aqui, ele tem alguns comandos,
Você pode olhar doc aqui do Redis, ele tem, sei lá, centenas de comandos, tá? Ele serve para muita coisa, comandos, tu consegue utilizar ele para muita coisa, ele tem muitos e muitas configurações, muitos e muitos comandos para você utilizar, muitos mesmo, tá certo? Para você acessar, usar via linha de comando, a gente vai usar um driver lá no Node.js, nossa aplicação a gente vai utilizar um driver. Basicamente, você tem um get estrela aqui para você listar todas as chaves que estão no Redis, como eu falei, é como se fosse um grande JSON de chave e valor. E aí, aqui ele lista todas as chaves. Se ele tivesse alguma, eu conseguiria ver, aliás, é keys estrela, certo? Keys estrela, na verdade, para listar todas as chaves que está cacheado aqui no Redis. E aí vai listar todas as chaves. Eu pego o nome de uma chave, dou um get, o nome da chave, e aí ele vai pegar o valor da chave. Então a gente basicamente vai trabalhar aqui com chave e valor. Ele tem, logicamente, comando para você definir uma nova chave, definir um novo valor, atualizar um valor. Tem vários comandos, tem comandos para tudo, só que a gente vai utilizar isso com drive, como eu disse. Então aqui vocês já vão ver que o Docker já levantou a imagem do Redis, tá certo? Porque esse Redis está rodando lá no meu container. E aí, uma outra diferença também aqui no seu handlers, na parte, deixa eu ver aqui, na parte de login, é que quando eu faço a autenticação, o login, antes a gente só estava retornando o token. Então vocês podem ver no seu código que só estava retornando token. Agora a gente está retornando também o usuário. Por quê? Justamente porque depois eu venho aqui, ó, e seto esse usuário no cache. Então basicamente eu estou fazendo isso aqui. Na hora que eu faço o login, eu venho aqui, ó, send. Eu fiz o login com esse usuário, eu pego todas as informações desse usuário e retorno aqui no meu user, no formato de um objeto, com nome, com e-mail, com senha, sei lá, o local onde ele mora, com todas as informações e seta no cache. Se eu vim aqui agora dar um keys, vocês vão ver que gerou aqui, ó, eu gero uma chave onde o prefixo é user ID para identificar, user ID 2 pontos, o ID do usuário. Então agora eu consigo vir aqui e dar um get nele, vou sair, consigo dar um get nele, colar aqui, ó, consigo ver, ó, o e-mail, a senha, update added, created at e as outras informações. Então eu vou começar do início, certo? Como é que a gente implementou aqui o Redis no nosso projeto, no nosso código? Primeira coisa, depois de você criar o Docker Compose dele, adicionar ele no Docker Compose, eu vim aqui no Services. Eu tinha o service do Mongo, certo? Que basicamente eu instancio o drive do Mongo para fazer conexão com o Mongo lá. E aqui agora eu instancio o Redis utilizando a biblioteca io-redis. Esse é o nosso drive que eu estou utilizando nesse projeto. Então eu exporto aqui, vamos dizer, duas factories, duas funções. Uma é para realmente abrir a conexão com o Redis. Então eu venho aqui, ó, Redis, nessa variável global desse arquivo aqui, dou new Redis passando qual é a porta e qual é o host. Por enquanto não tenho password, mas é claro, é uma boa prática ter o usuário desse Redis e tal. Então aqui basicamente, toda vez que eu chamar o connect, eu vou estar abrindo uma conexão do Redis. E aqui o get é para eu pegar essa instância do Redis, porque eu instancio o Redis aqui, certo? E aqui quando eu der um ponto .get, eu vou estar retornando o Redis aqui para mim, que é essa variável aqui que eu instanciei aqui nesse momento do connect. Esse connect aqui do meu service, eu chamo aqui no index. Então na hora que meu node starta minha aplicação, eu abro a minha conexão com o Redis. Então aqui, ó, tá vendo? Eu dou require também no Mongo Service. Então também estou abrindo minha conexão com o Mongo. Estou definindo aqui meu .env. E aqui também estou abrindo o meu Redis Service, a minha conexão com o Redis. Então toda vez que seu site iniciar seu projeto, a API iniciar, aqui tem meu ponto de entrada que é meu Index.js, ele vai abrir conexão com o Redis, ok? Feito isso, tem mais alguns pequenos passos aqui. Eu criei o repositório de cache. O que é um repository, galera? Eu tenho uma aula só sobre o repository da plataforma AD, que é uma camada para eu abstrair a minha camada de dados. Ou seja, eu tenho aqui um repository para abstrair a minha camada com o Mongo. Que se depois eu trocar o drive do Mongo para algum outro driver, ou mesmo trocar o Mongo para outro banco, eu não preciso mudar toda a minha aplicação. Eu só venho aqui e mudo os meus repositories. É uma camada aí de abstração da minha camada de dados. Então eu fiz o mesmo para a camada de cache, porque hoje eu utilizo o Redis como o meu software para cache. Mas se depois eu quiser alterar para o main cache, por exemplo, que é uma outra opção Redis, eu consigo trocar e eu só preciso mudar o meu repository, beleza? E aí, esse repository, além de abstrair o meu serviço, ele também abstrai o meu driver, porque hoje eu estou utilizando o io-redis,
certo? Aqui, se eu depois quiser trocar para outro driver, eu também vou estar abstraindo aqui com esse arquivo. Então, em toda a minha aplicação, eu vou usar meu repository. Sempre que eu quiser setar um cache, eu vou utilizar essa função aqui chamada set, passando qual é a chave, qual é o valor e qual é o tempo que essa informação vai ficar em cache. Se eu quiser verificar se um cache existe, é uma função que eu passo a chave do meu cache, do meu objeto, certo? E eu verifico se o cache existe e retorna true ou false. Se eu quiser deletar, eu só passo qual é a chave para essa função del e ele vai deletar. Então, em toda a minha aplicação, eu vou usar o cache repository. Se em algum momento da minha vida eu quiser trocar Redis para o main cache, eu só preciso atualizar esse arquivo, que automaticamente eu vou ter atualizado todo o meu projeto para um outro software de cache ou um outro drive, beleza? Então a gente criou esse arquivo aqui. Então eu estou importando Redis Service e estou criando essas funções aqui utilizando o driver IO Redis. Você pode acessar a documentação aí do IO Redis, ver todos os métodos que ele tem e contribuir com o projeto para adicionar novas funcionalidades aqui se precisar, ok? E aí o que eu faço? Aqui no meu User Repository, dentro do meu User Repository, eu chamo o meu Cache Repository. Então aqui, ó, vocês vão ver que dentro do meu user, a gente já criou esse arquivo aí nessa série. Então não vou repassar aqui o que é o User Repository, porque eu já expliquei isso. Então basicamente, eu chamo o meu Cache Repository e aqui eu disponibilizo do meu User Repository duas funções, que é o set cache e o remove cache. Por que eu estou criando essas duas funções aqui? Basicamente porque eu quero utilizar esse prefixo aqui. Então é um cache específico de usuário. Eu criei essa função setCache, basicamente chamando cache.set, que é essa função aqui do meu cache repository chamado set. Estão vendo? Tem meu set aqui. Então aqui no meu user repository eu chamo essa função cache set, passando qual é a chave, ok? Passando o valor, passando o tempo de expiração. Então eu venho aqui, ó, eu dou um prefixo cache, que é uma constante que eu criei aqui, ó, chamada user ID. Então, se vocês lembrarem, quando eu loguei o usuário, aqui dele, que isso, ó, ele tem o prefixo user ID 2 pontos. Então, é justamente nesse momento aqui que eu defino, ó, prefixo cache, que é essa string user ID 2 pontos, seguido do user ID. Então, quando eu chamo setCache, eu passo o usuário, que é um objeto JavaScript com todas as informações do usuário, quase todas, de nome, e-mail, senha e tal, ID. Então, aqui eu dou user ID, o ID do usuário, faço o stringify do user, ou seja, converto um objeto JavaScript para uma string, que é justamente a informação que está lá no Redis, como valor da chave user ID, e eu passo um tempo de expiração aqui, se não me engano, é milissegundos, que está aqui dentro de auth-confs, em segundos aqui referente a 1 hora, 3.600 segundos, então o usuário logado ali, a informação dele ficaria 1 hora no meu Redis, cacheado. Então, galera, é basicamente isso. Toda vez que eu chamar o meu user repository setCache, eu vou passar aqui o usuário. E aí ele vai fazer todo o restante para mim, já vai setar lá no Redis. Onde eu chamo esse setCache? É justamente aqui no meu login handler. Eu dou aqui, ó, user repository setCache, eu passo com o usuário. Então aqui, ó, eu faço o login do usuário, ele recebe esse meu usuário, e aí eu dou um setCache, chamando aquela função que a gente estava vendo agora. Vamos olhar esse arquivo aqui, porque antes a gente só retornava o token, agora a gente já também está retornando o usuário. Então vamos ver como é que esse arquivo ficou. Ele fica aqui, ó, alpha, e ele está aqui, ó. Então antes, eu acho que basicamente esse arquivo está exatamente a mesma coisa, só que antes a gente só retornava o token, agora a gente retorna um objeto contendo o user e contendo o token. Então quando eu chamo aqui, login, no meu login handler, a gente chama esse método .login, pegando o user, pegando o token, depois eu venho aqui, user repository, dou um setCache com esse usuário, que vai fazer todo aquele passo a passo, definir aqui o prefixo, setar o valor, que é o usuário stringado, passando o time dele. Também criei a função aqui de remove cache, basicamente passando, ó, o prefixo, que é o user ID 2 pontos, e o ID do usuário. Para eu remover esse usuário do meu Redis, basta eu passar qual é a chave lá no Redis, que é o user ID com o ID, e eu exporto essas duas novas funções aqui do meu user repository, beleza? Então, beleza, o fluxo de login está pronto, assim. Toda vez que eu logo ele, eu seto ele no cache. Eu tô até em dúvida se eu preciso desse await aqui, eu posso deixar assíncrono e não precisar travar aqui o meu response por causa desse await, eu vou pensar nisso. Mas, então aqui eu seto o meu cache e é isso. Agora tem o logout, que é outra funcionalidade que eu fiz. Antes de mostrar o logout,
eu vou vir aqui nas estratégias, aqui, ó, a gente criou esse arquivo aqui e se vocês verem, a gente estava retornando true direto. Vou mostrar aqui no GitHub para vocês, aqui ó, aula 16, source, aqui no alpha, ó, estratégias, JWT. Então aqui ó, a gente estava sempre retornando true. E isso é justamente como um middleware, certo? Toda vez que eu tento acessar alguma rota que é protegida pelo JWT, ele vai bater aqui nesse validate antes. Só que eu estou sempre deixando passar, porque eu estou retornando sempre true. Mas o que eu vou fazer agora? Que agora, toda vez que o usuário logar, acessar algum endpoint nosso, eu vou verificar se o JWT dele não está na blacklist lá do Redis. Se ele tiver, eu não deixo ele passar. Se não tiver, eu deixo ele passar. E é a lógica que eu implementei aqui, ó. Então, toda vez que ele bate aqui no meu validate, que ele tenta acessar algum endpoint, eu verifico através do meu cache repository, que eu já mostrei a criação desse arquivo, aqui através da função exist, eu verifico, cadê meu JWT? Aqui, eu verifico se ele não está lá no meu Redis, como blacklist. Então eu criei um outro prefixo aqui chamado blacklist cache prefix, concatenado com o token dele. Vamos fazer o logout primeiro, só para vocês acompanharem. Ó. Eu criei uma rota, routes, aqui, ó, que tem o logout, é um post do logout e a única informação que eu passo é o token JWT quando eu faço logout. Então aqui no meu logout handler, eu venho aqui, ó, handlers, logout, handler, eu pego as minhas credentials e o meu token. Esse credentials aqui é uma abstração do próprio REP. O REP, ele, cara, para API é fabuloso. Do meu parâmetro de request aqui que eu recebo, ele já manda dentro dessa propriedade de auth o token mais as credentials. As credentials é basicamente o user ID, se eu não me engano, o e-mail e a senha. Estou em dúvida agora, mas acredito que seja isso. E aí, olha só, vou fazer o logout aqui para vocês verem. Se não me engano, eu já estou logado, certo? Aqui eu loguei, esse é meu token, esse vou copiar, certo? Aqui no meu keys, eu só tenho o meu user ID com o ID do usuário. Então agora, se eu vim aqui der um logout, eu tenho que vir aqui no bear, passar um token, certo? Então essa informação aqui do token bear, ele vai receber aqui no token, ok? Se eu não me engano, esses credentials são as informações que estão no JWT. Já tem um tempinho, já não estou lembrando mais, mas eu acredito que sim, porque eu boto meu user ID na informação do JWT na hora que eu gero o JWT, e eu acho que a única informação que eu botei no JWT foi o user ID. Vim confirmar aqui, ó, dentro do Authenticate, tem uma dificuldade de pronunciar isso aqui. Aqui, ó, nas informações do JWT, eu só passo o user ID. Então, quando eu dou lá credentials, eu dou credentials.data.userid, que é justamente a informação que está dentro do meu JWT. Então é isso. Mistério resolvido, sem dúvidas aqui para você. Então deixa eu ver aqui, voltar aqui onde eu estava. Eu estava aqui, calma aí, logout. Tá, eu ia fazer o logout agora. Então aqui, ó, passando o token, certo? Dei um send, retornou 200. Você vem agora no Redis, dá um keys, ele gerou aqui um token, uma chave, ó, o prefixo é blacklist user token 2 pontos, e isso aqui é o JWT dele. Portanto, se eu vim aqui copiar, vim aqui no site do JWT.io, vou vir aqui, vou colar, ó, e tá aqui meu JWT, ó, com o user ID aqui. Opa, fiz besteira aqui, agora sim. Tá aqui meu JWT, meu payload com o user ID, que é o ID do usuário que tá lá no Mongo, tá certo? Então, basicamente, quando eu faço logout, aqui, ó, quando eu bato no endpoint de logout, eu pego o token, pego os credentials, eu dou um auth.logout. O que esse auth.logout faz? Ele é esse arquivo aqui, ó. Então, eu chamo .logout, ó. O logout nada mais é do que setar no cache essa chave, que é o prefixo lá, blacklist user token, que é essa informação aqui, é blacklist user token. Essa constante eu defini aqui no meu arquivo de confs, ó, esse arquivo aqui, confs. Então tá aqui, ó, justamente esse prefixo. Então, basicamente, eu chamo cache repository.set, estou setando um novo valor lá no meu Redis, onde tem o prefixo blacklist user token concatenado com o token ID do usuário, e o valor é só um valor qualquer, não precisava passar nenhum valor, e o tempo de expiração aqui novamente desse valor lá no meu Redis. Então, o meu logout nada mais é do que setar no token ele no blacklist, o JWT do usuário,
e depois remover a chave que estava antes no Redis, que era o user ID o ID do usuário. Então eu seto ele no blacklist com o JWT e removo as informações do usuário do Redis, que é através do user repository.remove cache, que a gente já viu aqui também no user repository, remove cache. Então esse é o nosso logout. E aí o logout, como vocês já sabem que eu falei aqui, eu adicionei essa informação no Redis como blacklist. Então aqui na minha estratégia passou a ficar bem simples. Toda vez que o usuário tenta logar, tenta acessar um endpoint com o JWT, da qual ele já fez o logout, eu simplesmente, antes que eu retornava só true aqui, agora eu verifico se ele não está no cache. Então aqui, ó, cache existe, é o meu cache repository. Eu passo aqui o prefixo novamente, que é o blacklist user token, concatenado com o token do usuário. Então se esse JWT dele estiver na blacklist do Redis, eu não deixo ele passar. Então aqui se retornar true, ou seja, ele está no blacklist do Redis, eu retorno falso aqui para o meu isValid. Então, ele não vai deixar passar. Se o seu JWT estiver no blacklist, ele não vai deixar você acessar o recurso que você está tentando acessar, porque você já fez logout. Mas se não tiver, ele vai retornar true, certo? Essa chave, essa constante vai retornar falso. Se não tiver, eu convertendo aqui para true, então ele vai deixar passar. E é basicamente isso que a gente fez, toda a implementação do fluxo de login, logout. Eu sugiro você baixar o código do master, ver todas as mudanças. Eu passei por todas elas aqui nesse projeto, aqui nesse vídeo. Desculpe a correria, cada vídeo fica muito longo. Eu acho que vai ter muitos episódios muito longos nessa série. Por mais que eu não tenha codado tudo aqui, esse vídeo ainda assim ficou grande, mas eu passei por todos os arquivos que a gente alterou. Então, se você ficar com alguma dúvida, vocês podem falar comigo no canal, no grupo do Telegram, aí nos comentários. Tá certo? Eu vou começar a adicionar novas issues, eu devo fazer talvez um vídeo sobre isso, com as novas propostas do projeto. A gente já pode começar a converter aqui para import e export do ECMAScript 6, sendo que isso depende muito também de bibliotecas terceiras aceitar essa forma de importação e exportação. Então pode ser que a gente não consiga migrar tudo, mas isso é uma issue que já pode ficar aberta. Além de começar a implementar os testes, eu vou fazer o vídeo aí mostrando o setup de testes. E é isso, galera. Vamos continuar com o projeto a 1000. Valeu!